Fala aí, pessoal, tudo certo? Professor Dalmo Azevedo contigo aqui na área e olha só, eu venho aqui, infelizmente, fazer um vídeo, infelizmente ou felizmente, não sei, fazer um vídeo para comentar uma decisão do STF proferida no dia de ontem, tá? Quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024, sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que, na minha opinião, já estava meio que abandonada, mas que voltou aí ao trabalho e uma decisão que traz efeitos bem importantes aí para o nosso estudo e que nós vamos ter que conversar a partir de agora. Estou conversando com você sobre a decisão proferida pelo STF na ADI número 2135 no dia de ontem. E para trazer essa notícia para você, eu vou direto no site do STF. Nada melhor. STF valida emenda que flexibilizou o regime de contratação de servidores públicos. A maioria do colegiado entendeu que não houve irregularidade no processo legislativo de aprovação da emenda constitucional. Basicamente, só para resumir isso aqui, a gente ir para a matéria mais detalhadamente, o que acontece é que a gente vivenciou durante esses últimos anos, durante pelo menos os últimos 17 anos, tá? O tal do regime jurídico único, que é basicamente a ideia de que o ente público deveria decidir qual seria o regime jurídico estabelecido no vínculo com seus servidores a partir daquele momento. Então, por exemplo, eu, Dalmo, sou um ente público, tá? Eu sou uma pessoa de direito público da administração pública. E eu optei pelo estatuto. Então, a partir daquele momento, todo mundo que for meu agente público vai ser um servidor, vai ser regido pelo estatuto. Só que um outro ente que tem a mesma característica que eu, que também é de direito público e tal, resolveu adotar a CLT, o regime seletista. Então, o agente público daquele ente público ali, ele é um agente público, empregado público. Tá? Então, esse é o efeito de você ter o regime jurídico único estabelecido. O ente público tem que decidir qual é o regime que ele vai seguir e vamos embora. Só que, não sei se... Sinceramente, eu não sei qual foi o motivo do não concordar com essa alteração, mas, na verdade, a ADI não é baseada em concordância, tá? Eu vou explicar já já. Mas era uma coisa interessante, porque você tinha uma noção exata. A partir do momento que você tinha um descontrole sobre isso, você não tinha um regime jurídico definido, não tinha um plano de cargos e carreiras devidamente estruturado, você poderia fazer um concurso hoje para a CLT e daqui a 2 anos fazer outro concurso para estatutário, sabe? Então ficava um negócio meio, vai escolher para onde vai durante aquele período. É um negócio meio maluco. Tem lá seus lados bom, lado bom também, mas vamos embora. Isso aconteceu em 98, com a emenda constitucional 19 de 98, que é conhecida ali como reforma administrativa. Uma das alterações foi o artigo 39 da Constituição, que previa o regime jurídico único, e com a emenda derrubou essa previsão. De 98 até 2007, a gente viveu essa ideia de que cada um escolhe o que quer e vambora, Deus abençoe. Em 2007, o STF resolveu suspender a vigência do texto porque houve a proposta de uma ADI, essa ADI 2135, encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, tá? E por outros partidos também, claro, mas encabeçada principalmente na época pelo PT, confrontando o processo legislativo, dizendo que o processo que levou à produção daquela emenda, ele feriu a Constituição Federal. Tá? Então não foi, como eu falei, não foi uma ADI por questão de a gente não concorda, vamos enfrentar. Não. Foi um problema de formalidade legislativa apresentada pela ADI. Tá? Então, em 2007, o STF, vamos tirar então a vigência aí desse texto novo, vamos voltar ao regime jurídico único e a gente resolve depois se houve um problema no processo ou não. Do nada, os caras em 2024, por isso que eu falei 17 anos, ficamos de 2007 até 2017, sem contar 88 até 98. Então foram 27 anos de regime jurídico único, né, basicamente. Resolveram julgar, trazer para a pauta de novo essa história e disseram, como está aqui na notícia, de que o processo legislativo foi correto, não teve nenhum erro, portanto, retorne a valer o artigo 39, que acabava com o regime jurídico único. Vamos voltar para a notícia, tá? O plenário do STF declarou a constitucionalidade de um trecho da reforma administrativa de 98, como eu comentei, a emenda 19, que suprimiu a obrigatoriedade de regime jurídico único e plano de carreira para servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas, sejam elas federais, estaduais e municipais. A decisão foi tomada na sessão dessa quarta-feira, dia 6, através do julgamento da ADI 2135. Por maioria de votos, o tribunal entendeu que não houve irregularidade do processo. Aí,
ele vem aqui dando um histórico que eu acabei de passar para você, né, que o artigo 39 previa que cada ente podia decidir ali como é que seria, ou melhor, devia definir um plano, né, como é que seria. Aí em 98 alterou isso daí, acabando com essa obrigatoriedade, blá 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 blá, e dane-se. Até que eu falei, ó, o PT encabeçou junto com o PTT, o PCdoB e o PSB, que foram os responsáveis por essa ADI, tá? Em 2007, o que eu falei também, tá? Sustentava que o texto não teria sido aprovado em 2 turnos por 3/5 dos votos dos parlamentares na Câmara, procedimento necessário para alterar a Constituição, você sabe, uma emenda constitucional. São 3/5 de votos de cada casa em 4 turnos de votação, porque são 2 turnos em cada casa, para poder aprovar uma emenda à Constituição. E os partidos afirmavam que não houve isso, porque, na realidade, houve uma alteração dentro do processo quando foi para a última votação. Então eles falam, porque assim, se você alterar minimamente o texto, presta atenção no que eu vou falar aqui, da emenda que já foi aprovada em 1, 2, 3 votações anteriormente, tem que voltar. Porque todo mundo tem que aprovar aquele exato texto em 4 sessões. Tá? O que acontece é que quando chegou para a última votação, o texto tinha sido alterado. Não, na verdade, não foi o texto alterado. Aqui que está o motivo da decisão da STF, que eu vou mostrar que está no site, tá? Mas houve uma alteração na estrutura do texto. E aí o pessoal entendeu, não, peraí, era para ter sido votada essa nova estrutura, não foi votada, não foi aprovada, né, dentro do processo, então essa emenda não tem validade. Tá? Eu vou mostrar isso para você já já. E aí, beleza, tal, vambora, Deus abençoe, aqui fala como é que votaram, tal. Ajuste de redação, presta atenção nessa parte. Para a corrente vencedora, que aceitou a retomada do artigo 39, não houve violação. O texto foi aprovado em 2 turnos, por 3/5 dos votos na Câmara e no Senado, conforme a Constituição. Segundo Gilmar Mendes, o texto foi aprovado no 2º turno na Câmara, mas apenas em ordem diferente da redação no 1º turno, o que configurou apenas um deslocamento do dispositivo. Aqui está a razão do entendimento de que não há nenhum problema. Porque qual é a ideia? Se eu altero uma vírgula do texto da emenda constitucional, obviamente eu estaria manipulando o processo, porque foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, 2 turnos na Câmara, 1 no Senado. Exemplo, tá? Normalmente começa na Câmara, eu sei, mas vamos embora. 2 na Câmara, 1 no Senado. Na última votação do Senado, os caras foram lá e alteraram uma vírgula, que mudou substancialmente o texto. Só que como alterou só uma vírgula, então deixa o Senado aprovar, manipulamos, a gente conseguiu 3 das 4 votações, a quarta já está esquematizada, vamos embora. Para evitar isso, a simples alteração do texto tem que voltar o processo todo. Aí tem que passar de novo por 2 votações em cada casa, com 3/5 dos membros aprovando, blá blá blá. Para a corrente majoritária, né, que foi a que decidiu como vitoriosa a tese de que não houve o processo legislativo, não teve alteração no texto, teve alteração de localização, por isso que eu falei estrutura. Então, o que estava escrito de um lado foi para o outro, teve uma mudançazinha pequena, mas que não alterava, segundo a maioria dos ministros do STF, não alterou o contexto da emenda. Por isso, não tinha problema nenhum e foi declarada como constitucional, ou declarado como constitucional, o artigo 38. E eu quero trazer para você aqui a decisão, tá, que o STF proferiu. Essa daqui, eu não estou na tela, né, o jumentinho, mas vamos embora. Essa é a decisão que fala o seguinte: o tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido e, esse daqui é um detalhe importante, tendo em vista o largo lapso temporal, 17 anos, desde o deferimento da cautelar, atribuiu o efeito ex nunc à presente decisão. Ou seja, essa decisão não vale para contratações antes da decisão. Tá? Então é só daqui para frente. A partir de agora, os concursos que forem sair podem ter essa mudança, podem ter uma adoção de um regime jurídico diferente. Então, eu até fiz um vídeo no Instagram dando esse exemplo e repito. Vamos dizer que o INSS, ano que vem, resolve lançar concurso para a CLT. Pode fazer? Pode fazer. Já que não tem mais obrigatoriedade, você não precisa aderir a um regime jurídico único para ser aplicado, então cada um que lamba a sua caceta. Claro, aquela velha história, né, gente? Isso vai ser muito bem estruturado, provavelmente, porque é um negócio que está muito aberto. Provavelmente vai ter um decreto aí presidencial trazendo alguma regulamentação para isso, de como vai ser. Se não tiver, a Deus dará. Né? Mas vamos ver, né, como que isso vai funcionar. Eu vivenciei uma parte desse tempo, entre 98 e 2007, né? E era um negócio bem estável, tá? Era um negócio bem estável, não à toa. Eu lembro que muita gente falava, mas como é que eu estou
fazendo prova para a CLT se tem estatutário no Banco do Brasil? Isso explica. Esclarecendo ainda ser vedada a transmudação de regime dos atuais servidores. Então, se o cara é CLT, por exemplo, e agora o ente público resolveu adotar o estatuto, não vai transformar os seletistas anteriores em estatuto. Então, nós vamos passar a ter dois regimes ali em funcionamento até que o último saia e fique apenas com o novo regime, tá? Como medida de evitar tumulto administrativo e previdenciário. Tudo nos termos do voto do ministro, aí vem toda a decisão e vamos embora. Primeira coisa que eu queria falar em relação à tal da estabilidade, porque é a primeira coisa que a galera está detonando, né? Ah, meu Deus, acabou a estabilidade no serviço público e tal. Se por acaso aquele ente que você pretende fazer concurso resolver largar o estatuto e aderir à CLT, com certeza vai acabar a estabilidade de acordo com o estatuto e você vai ter a estabilidade, que é menor, mais simples, mais fraca, da CLT. Mas você ainda tem uma estabilidade. No serviço público, tem um pequeno detalhe que o pessoal esquece, que a CLT ela não é aplicada na sua integralidade. Existe uma regulamentação de como aplicar a CLT numa relação com a administração pública. Então, por exemplo, você não vai poder ser demitido ou demitida sem justa causa. Isso não existe. Também não estou dizendo que vai ter um processo administrativo disciplinar que lhe garanta ampla defesa, blá, blá, blá. Mas para que você venha levar um pé na bunda seletista, você precisa dar uma razão para o Estado. Claro que o Estado pode inventar a razão, você enfrenta isso judicialmente. Mas tem que ter um motivo. Então, a demissão sem justa causa não existe. Não vai acontecer do nada. Você fazer uma prova de concurso e tá lá, tá tranquilo, concursado, concursada, feliz, recebendo. O Estado, olha, precisamos cortar gasto, vá para casa do cacete. Não, não pode. Tá? Até porque corte de gastos, a Constituição estabelece a possibilidade disso, mas cria todo um regramento até chegar nos servidores e empregados públicos. Tá? Então, assim, eu queria que você entendesse esse primeiro ponto. Não quer dizer que mesmo que aquele ente vá aderir à CLT, que a tua vida está estragada, porque a estabilidade ela é importante, mas ela é um dos benefícios que a administração pública oferece para você. Mesmo para os seletistas, muita coisa, como diversas licenças, vários afastamentos, vários direitos, a questão ali de recebimentos, 13º, 14º, isso não vai mudar. Tem ente público que paga 14º. Se aderir à CLT, isso não vai mudar, essa estrutura não vai mudar. E detalhe, existe plano de cargos e carreiras. Ah, mas Dalmo, com essa decisão não acaba também o plano? Não, não acaba o plano, acaba a obrigatoriedade de construção de um plano. Mas quem já tem vai mexer para quê? E se mexer, vai mexer para acabar? Não, vai mexer para fazer alguma mudancinha ali básica. Então, assim, num primeiro momento, eu sei que isso pode causar um fogo na tua cabeça, um furdúncio, como falam, né? Que se você nunca ouviu esse termo, graças a Deus, no coração humano. Mas no fundo, a estabilidade também nunca foi o grande objetivo do concurso público. Galera, pelo amor de Deus, se você é concursado ou concursada, você sabe o que eu estou falando. A estabilidade é legal? Muito. Mas o serviço público por si só te oferece muita coisa que, tendo ou não estabilidade, ainda vale muito a pena. Eu sempre fui muito criticado porque eu falava que, para mim, estabilidade é super valorizada. E sempre fui muito detonado por isso. E, claro, porque quem quer te vender alguma coisa, como os cursinhos, por exemplo, eles sempre vão focar na estabilidade. Eu não estou dizendo também que eu não venda nada, que eu tenho minha comunidade, eu tenho meus programas. O que eu estou falando é que se você olhar como que eu converso sobre isso, eu te mostro uma porrada de benefício. Eu não falo só de estabilidade. Eu falo de estabilidade financeira, por exemplo. Eu te falo de possibilidade de crescimento dentro da carreira, que é muito diferente. Então, assim, para os cursinhos em geral, ficou muito fácil. Ah, vamos supervalorizar a estabilidade, vamos colocar na cabeça do pessoal, porque a gente sempre teve esse medo. Nossa economia nunca foi uma coisa muito estável, né? Então, a qualquer hora pode mandar embora, vamos embora. E no serviço público não é assim, e é legal a estabilidade, vamos para a guerra. Então, assim, isso sempre foi muito martelado na cabeça da galera. E, de novo, eu entendo, né, o motivo disso. Só que eu sempre fui contra esse pensamento e agora, mais do que nunca, eu vou me posicionar contra, porque agora eu vou conseguir mostrar para vocês o quanto que a estabilidade não é isso tudo que a galera vende. Tá? Ela é importante? É, mas tem muita coisa melhor por aí. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Né? Porque vão surgir, a estabilidade acabou. Segunda coisa importante que eu quero conversar com você, os efeitos dessa decisão. Primeiro, a própria decisão do STF, ela deixa claro que é efeito ex nunc, né? Então é dali para frente, ele não retroage. Logo, se você já tem um cargo público, relaxa que a vida continua a mesma.
Agora, de novos concursos para frente, aí a gente vai começar a ver os efeitos disso. Se você encontrar um edital aí que foi publicado o edital em dezembro de 2024 e essa entidade vai contratar através de CLT. Poxa, mas sempre foi estatuto. Essa é a nova realidade. Acabou a RJU, acabou o regime jurídico único, cada um que escolha para onde vai seguir. Então, esse é o grande efeito dessa decisão. Você não tem mais obrigatoriedade de ter uma estrutura. Toda autarquia tem que ser estatutária. Não, acabou. Acabou porque não tem mais essa necessidade. Tá? A própria prefeitura agora pode fazer um concurso público para ser CLT. Já que a prefeitura, como uma pessoa jurídica de direito público interno, ela tem obrigação, tinha, de ter adotado um RJU, e o regime jurídico sempre foi adotado, foi o estatuto. Não à toa você faz prova na prefeitura, você estuda o estatuto municipal, tal, blá, blá, blá. Isso que vai alterar um pouco, sabe? Agora, esse é o primeiro efeito, tá? Vai começar a ter concurso, edital, tal, diferenciado, não vai mexer em quem já está, mas vai atingir quem não estava. E tem um terceiro ponto que eu vou finalizar, que é basicamente a mesma coisa, mas um pouco mais ampla, que é a estrutura estável do ente público. Não é só mudar o regime jurídico e vamos embora. Existe toda uma formatação que, cara, se você já tem um plano de cargos e carreiras bem estruturado, você acha que eles vão tirar isso? Não, deixa como é que está. Pode ser que desanime atualizar e melhorar o plano? Pode. Aí vai de acordo com o gestor público, né? Mas eu não acredito nem um pouco, porque realmente já está estável. A gente viveu aí os últimos 17 anos com o regime jurídico único estabelecido. Você acha que isso vai mudar em uma semana, cara? Né? Então, sim, podemos ter efeitos assim, destruidores, devastadores, ou efeitos absurdamente maravilhosos daqui a alguns anos. Vamos ver. Mas, para o momento, eu vejo muita gente, então quer dizer que não vale mais a pena fazer concurso. Cara, pensa isso daqui a 5 anos. Se o teu objetivo é passar em concurso daqui a 5 anos, aí tudo bem, para de fazer, não estuda mais. Agora, se você tem um objetivo bem montado para daqui a 1, 2 anos estar no serviço público, para mim, não vai mudar nada na sua vida. Essa decisão não vai mudar nada na sua vida. Pode ter um impacto pontual aqui, outro ali? Pode. Pode ter uma instituição que é estatutária e do nada resolver virar CLT? Pode. Isso provavelmente vai acontecer nos concursos que têm bem menos vagas para oferecer. Aqueles concursos que acontecem a cada 12 anos, que tem 1 ou 2 vagas para oferecer, sabe? Fundações, institutos, entidades que você vê, nem sabe que existe. Tão raro que é o concurso. O último concurso foi há 40 anos, sabe? Agora, aqueles que estão acostumados a fazer concurso constantemente, para mim isso não vai mudar tanto, pelo menos não para o próximo edital, sabe? Então, eu queria deixar essa palavra de opinião. De novo, eu quero saber a tua opinião. Comenta aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Pode discordar, mas, por favor, seja educado, seja educada. Tamo junto? Continua seguindo esse canalzinho aqui, bem bobinho, né? Quase chegando a 200 mil aí inscritos. Vai se inscrevendo, me ajuda aí a chegar a 200 mil. Uma marca muito legal. E vamos impactar aí o máximo de pessoas, sempre trazendo informações verdadeiras e importantes, né? Sem sensacionalismo, esse é meu objetivo. Tamo junto? Beleza? Fica à vontade, vamos trocar ideia e a gente se vê no próximo vídeo.